Então vamos falar hoje aí um pouco sobre o tema Conectados em Cristo. Conectados em Cristo, esse é o objetivo que nós vamos falar hoje. Conversar um pouco mais sobre esse tema e ver como que de fato cristãos podem estar conectados em Cristo. A gente vê a necessidade que a igreja tem. Na igreja de Colossos existia a possibilidade de pessoas estarem se desconectando de Cristo, e o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar essa ideia e deixa muito claro que para que a gente possa ter êxito na vida cristã é necessário estar conectado em Cristo. Quero deixar uma passagem aqui para os irmãos, Colossenses capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 15, e depois fundamentar esse nosso estudo bíblico, tá bom? Então veja comigo Colossenses 2, 6 a 15, diz o seguinte: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando nós estávamos mortos nos pecados na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O apóstolo Paulo está trazendo a ideia de que nós precisamos estar conectados em Cristo, mediante o sacrifício perfeito uma vez dado por nós, que tirou toda a nossa culpa encravando-as na cruz. E aí nós começamos a observar que nós, hoje, vivemos na era da conexão. A informação chega para cada um de nós em segundos. O mundo que nós vivemos é um mundo que vive em conexão. As pessoas têm uma mente telegráfica, as pessoas gostam de receber informação, muitas vezes nem processam essa informação de forma correta ou concreta. Mas nós vivemos na era da informação. As pessoas influenciam outras pessoas com apenas um clique. Conhece pessoas que estão influenciando outras. Vivemos num mundo onde as pessoas gostam de influenciar. Vivemos num mundo onde as pessoas gostam de realmente passar conteúdo ou criar conteúdo com o fim de apoiar ou dar conteúdo a outras pessoas. Então todo mundo é influenciado. E aí nós vemos que o ser humano é influenciado de forma prática, né? A gente pode olhar aí a figura do craque Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, na época da Copa, acho que 2004 ou 2006, ele fez esse corte, e aí isso ficou muito marcado, as pessoas começaram a imitar. Naquela época, ele já influenciava todo mundo de forma prática. E aí nós vemos também que, de uma forma geral, no nosso dia a dia, de forma prática, todos nós somos influenciados. Você pode observar o grande campeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, fazendo comercial de um Corcel. E na época, o Corcel foi campeão de vendas, não necessariamente pela sua máquina, seu motor, ou seu desempenho, ou pouca economia, porque não tinha tanta economia, segundo algumas pessoas relatam, mas porque o Ayrton Senna estava divulgando. A gente vê alguns comerciais de telefonia do passado e vemos a evolução que existiu de 1990 até 2010 com relação aos smartphones. Então veja, todos nós somos influenciados para adquirir bens de consumo, todos nós somos influenciados a algo. E aí nós vemos que, à luz de Atos 11 e 26, a influência do evangelho na vida dos discípulos faz eles influenciar outras pessoas. Quando você olha para Atos capítulo 11 e versículo 26, o que nós vemos ali claramente é que diz o seguinte: sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente em Antioquia. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Não veja. A forma como eles agiam, eles eram levados a ser lembrados que eram de Cristo,
que eram pequenos cristos ou seguidores de Cristo. Então a forma como eles viviam denotava isso. Então começaram a colocar de forma pejorativa o nome ou o codinome de cristãos. A gente vê que os discípulos passaram a representar bem o Senhor Jesus, das suas aflições, as lições de humildade que os discípulos também passam para a gente, nas tribulações que eles passaram. E aí a gente pode observar qual será o objetivo ou o ponto principal desse pequeno vídeo, desse pequeno sermão. O objetivo é mostrar que famílias conectadas em Jesus levam esperança a um mundo sem luz. Nós precisamos, como família, estar conectados em Jesus. E nós podemos ver isso de que forma. Nós primeiro podemos ver que nós precisamos estar testemunhando de Jesus, depois confiando em Jesus, depois também, terceiro aspecto, andando com Jesus e por fim, descansando em Jesus. Eu acho que é uma forma que nós conseguimos encontrar para de fato estar conectado. Quem está conectado testemunha, quem está conectado confia, quem está conectado anda, e quem está conectado descansa na pessoa do Senhor Jesus. E aí nós podemos observar que nós testemunhamos de Jesus quando nós mostramos firmeza. E é isso que o apóstolo Pedro deixa bem claro em 1 Pedro capítulo 3, do 15 ao 16. O apóstolo Pedro, quando confrontado em meio à perseguição, ele deixa muito claro, e ele não recua de modo algum, pelo contrário, ele demonstra uma firmeza muito coerente, né? Você vê 1 Pedro 3, 15 a 16, né? Ele fala para o povo: olha, antes santificai a Cristo como vosso Senhor em vosso coração, e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então, uma forma de eu testemunhar de Jesus é quando eu mostro firmeza em meio ao caos. É quando eu mostro firmeza quando as pessoas falam blasfema contra mim, contra o meu procedimento. Outro aspecto é quando nós mostramos a cura. Esse texto aí, segundo Reis capítulo 5, mostra ali, de fato, Naamã, quando ele precisa navegar, ou mergulhar, perdão, 7 vezes, né? E aquela menina judia, israelita, ela coloca a diferença, ela faz a diferença, né? Ela testemunha acerca do seu Deus, testemunha por meio do profeta que existe na sua terra, que aquele profeta pode de fato curar, porque ele é um homem de Deus. Esse é o testemunho de Cristo no Antigo Testamento, né? Vemos também lá em Atos 8, quando você mostra a verdade para outras pessoas. Você vê ali o evangelista Filipe, né, evangelizando o eunuco, né, de rainha de Candace. Ele vai mostrar a verdade dos fatos. Olha, aconteceu isso, como o próprio Isaías escreveu. E aí depois você vê também uma forma de ter testemunha de Jesus mostrando alegria. Atos 16, do 25 ao 31, você vê o apóstolo Paulo, mesmo depois de uma grande justiça, mesmo sem um julgamento formal, o apóstolo Paulo, ele começa a testemunhar de Deus mostrando alegria no meio da prisão. Mas não somente isso, nós podemos também mostrar que estamos conectados em Jesus, confiando em Jesus. Confiando em Jesus, tendo a certeza do seu cuidado. Paulo escreve em Romanos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam. Ele traz essa ideia de que ele tem uma certeza. Romanos foi escrito praticamente na terceira vez de Paulo. Ele já tinha uma experiência com o apóstolo, já tinha um ministério sólido, um ministério prolífico. E ele fala: olha, eu tenho certeza desse cuidado, por isso que eu confio. E aí ele também passa a nos mostrar que nós precisamos depender de Jesus, precisamos confiar e ter essa certeza do cuidado dele. E aí nós vemos também nos evangelhos, o evangelista João registra para nós que para mim confiar em Jesus eu tenho que demonstrar também certeza do seu controle. Veja que Maria e Marta, muitas vezes, mais é Marta, né? Marta diz: olha, senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o senhor diz: fala, se creres, verás a glória de Deus, e Lázaro apenas dorme. Ele está no controle. Ele não precisava ter ido 4 dias antes. Pelo contrário, ele queria manifestar a sua glória. Vemos também a certeza do seu consolo. Né? Vamos claramente aqui, 2 Coríntios, capítulo 1. Nós temos que é necessário entender que Deus também nos consola. 2 Coríntios, capítulo 1, 13 e 4.
Olha o que ele fala aqui: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então veja, nosso Deus nos consola. Ele é fonte de consolo, nós podemos consolar outras pessoas. Isso é uma evidência de que nós confiamos em Jesus. E por fim, nós temos que ter certeza da sua cruz. Ele morreu, ressuscitou, ele venceu a morte, por isso que ele pode nos dar vida. Existem testemunhos oculares que viram o Senhor ressuscitado, que viram tudo que ele fez, o preço que ele pagou. Outro aspecto que eu gosto de mencionar nesse estudo é que nós também testemunhamos de Jesus, confiamos em Jesus, mas não precisamos andar com Jesus para demonstrar essa conexão. Andar com Jesus em meio às crises. Veja que o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele deixa bem claro: é necessário andar com Jesus. É necessário andar com Deus. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua falta de santidade. Ele diz: Senhor, eu não posso ir. E dá algumas desculpas porque ele vê a sua condição, mas ele fala: olha, é você que vai. E você vai executar o que eu quero que você execute. Em meio às crises, nós precisamos andar com Deus. Outro aspecto, em meio à morte. Conhece pessoas que em meio à morte blasfemam contra Deus? Conhece pessoas que em meio à morte envergonham o nome de Deus? Quando você olha para Atos capítulo 7, você vê a figura enigmática de Estevão, né? Primeiro mártir da igreja. E você vê que mesmo em meio à morte, você vê uma evidência de alguém que anda com Deus, de alguém que faz uma escritura coerente do Antigo Testamento, de alguém que realmente faz a diferença na vida do seu povo. E isso fez a diferença na vida do apóstolo Paulo, porque ele estava presente quando mataram Estevão. Por fim, você tem que estar atento para andar com Jesus também em meio às mudanças. O próprio Paulo fala isso, na apóstolo Paulo fala: olha, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa mudança, ela vem quando você anda com Jesus. Não espere mudança se você não está andando com o Mestre. E aí nós chegamos ao quarto aspecto de pessoas que são conectadas com Cristo, porque são pessoas que descansam em Jesus. Descansam como? Elas descansam ainda que não as ouçam. O apóstolo Paulo, Atos 27, ele dá vários conselhos, ele dá várias orientações, mas os romanos que estavam no comando da embarcação não quiseram dar ouvidos a Paulo e pagaram um preço muito caro. Houve ali de fato um naufrágio, houve de fato uma perda material, mas as pessoas que estavam no barco, você pode ver isso claramente, Atos 27, nenhuma se perdeu. Deus colocou todos sob a responsabilidade de Paulo, porque Deus queria que Paulo desse testemunho em Roma. Então, eu posso descansar em Deus, ainda que as pessoas não me ouçam, ainda que as pessoas não me deem ouvido, não me deem atenção, mas Deus continua no controle, eu posso descansar nisso. Depois, você pode descansar em Deus, ainda que nos ofendam. Já falei para os irmãos, as pessoas começavam a observar o povo após a ascensão do Senhor Jesus e começavam a usar palavras pejorativas com o intuito de demeritar a fé cristã. Muitas pessoas ficavam com vergonha, outros acabavam se ofendendo e tudo mais. Mas o que está na Escritura para nós é que é necessário nós tenhamos a intrepidez necessária, não temos vergonha. Em Atos 2 e 3 é o seguinte: os outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Isso aqui traz a ideia de uma grande zombaria, mas quando na verdade era o Espírito Santo que estava descendo e capacitando ali os homens e mulheres de Deus a fazerem a diferença. Então, ainda que nos ofendam, para aqueles irmãos ali era uma bênção para eles, porque eles estavam descansando em Jesus, porque eles tinham prometido o Espírito Santo e tinham cumprido agora de fato a chegada do Espírito Santo. E nós podemos descansar em Jesus, ainda que nos traiam. Veja que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,14, ele relata que houveram pessoas que andaram com ele, foram por algum tempo ministros do evangelho com ele, ajudaram, foram cooperadores, mas amaram o presente século, pessoas que armaram ciladas contra o apóstolo Paulo. Mas ele fala: eu estou descansando em Deus, eu vou entregar para Deus. Veja depois o que diz 2 Timóteo 4,14, ele fala: olha, Alexandre Latoeiro, ou Ferreira, algumas bíblias, causou muitos males, o Senhor lhe dará a paga pelas suas obras. Ele entende que é Deus que vai vingar. Ele entende que Deus que vai tratar com essas pessoas, por isso ele descansa em Jesus, por isso ele descansa em Deus. E aí
Nós vamos deixar aqui para os irmãos algumas sugestões de conteúdo cristão para que os irmãos possam estar de fato conectados em Jesus. Temos alguns canais de pastores, batistas regulares, alguns presbiterianos, softwares de Bíblia, para os irmãos começarem a seguir algumas páginas também de conteúdo cristão de qualidade. Os irmãos podem se conectar, não há desculpa hoje para o povo de Deus não estar conectado. E nós chegamos à seguinte conclusão: a palavra por nós proclamada ganha mais efeito se vivida. Deus quer tirar as pessoas do mundo e dar-lhes novo estilo de vida. Não vamos deixar cair a conexão. E eu coloquei a figura da evolução em relação à cruz. A evolução para o mundo é o homem vindo de um ser irracional, de um ser que vai evoluindo. E a evolução do homem não. A evolução do homem é chegar até a cruz de forma humilhada, de forma que entende que ele precisa de Jesus, que Jesus é a conexão com Deus. Deus possa abençoar a sua vida, o seu procedimento, sua família, que você e eu possamos estar sempre conectados com Cristo.